Bom dia, Ivone, sua linda. Então, deixa eu abrir aqui o, o nosso livro. A gente está... semana passada a gente estava nesse capítulo onde ele comenta as perfeições, né? Então, ele fala da perfeição da generosidade, ele nomeia generosidade, conduta moral, paciência, alegre empenho, meditação e compreensão, né? A gente comentou que mais comum a gente traduzir como sabedoria, mas ele realmente traduz como compreensão. Daí a gente vai ter uma chance de retomar um tema assim interessante aqui nesse capítulo, mas vou deixar para. Eu ia falar no começo, mas depois eu vi que ele fala disso, então a gente vai seguindo e eu comento na hora que eu estava com vontade de comentar com vocês. Então, a prática das 6 perfeições, a gente começa pela generosidade, né? A prática das 6 perfeições orienta o caminho do Bodhisattva. Isso é super importante. A prática das 6 perfeições orienta o caminho do Bodhisattva. Neste livro, eu quero usar os ensinamentos tradicionais sobre as perfeições, porque eles são eficazes e úteis. Mas quero também explorá-los e expandi-los, porque nós precisamos de um caminho mais aberto e criativo, que leve em consideração quem somos no nosso tempo e lugar, que é a nossa limitação e a nossa oportunidade. Tradicionalmente, a prática da perfeição da generosidade, Dana Paramita em sânscrito, é o portal para o caminho do Bodhisattva. É por aí que os Bodhisattvas começam. Por quê? A prática do Bodhisattva é radical. Ela envolve uma mudança fundamental no nosso modo de encarar a vida. Ela vai lá nas raízes, né? Radical nesse sentido, ela vai nas raízes mesmo. Começa com uma profunda investigação das nossas atitudes, de onde elas vêm, de como elas condicionam o modo como nós vemos, pensamos, sentimos e agimos. O que é a atitude, afinal? Atitude é o clima das nossas vidas. Todo mundo tem algum tipo de atitude ou conjunto de atitudes. E provavelmente nós nunca pensamos sobre elas, nunca as examinamos e não percebemos que temos atitudes. É engraçado, eu não sei para vocês, mas para mim, se eu não pensar muito, atitude para mim é igual a ação. Tipo, ação, como eu faço as coisas, né? Mas não é isso, né? Nesse contexto aqui, não é isso, é um pouco antes da ação. É postura frente à vida, como a gente vê a vida, né? Então, provavelmente, nós nunca pensamos sobre elas, nunca as examinamos e não percebemos que temos atitudes. Um peixe não sabe o que é água, porque vê e experimenta tudo estando dentro da água. Como um peixe na água, nós nadamos em meio às nossas atitudes. Eu vou compartilhar com vocês o filme que começa, um videozinho que começa assim, muita gente já viu esse videozinho, porque eu já compartilhei várias vezes, assim, chama Isso é Água. Começa com essa descoberta, né? Isso é água. É bonito esse vídeo. É que eu não preparei aqui, mas eu mando para vocês pôr no grupo, eu mando. Mas é isso, a gente tá tão, as coisas estão tão na nossa cara, né? Que a gente não consegue enxergar em um momento, né? Então, quando ele fala que a gente não. Eu tive que parar, por isso que eu estou comentando com vocês, porque eu tive que parar para pensar nisso mesmo, assim, porque para mim é isso, né? A atitude era meio que ação, você não. Deve ter um erro meio de português mesmo na minha parte, né? Mas se a gente pensar em atitude como. Em atitude, como postura, né? Como forma de ver as coisas, seria o que o Lama Santen chama de bolha, né? Ou de paisagem, dependendo da qualidade, assim. Mas é todo o contexto. E a gente, eu acho que mais comum a gente pensar nas ações que a gente toma, não é? Como que é para vocês? Eu penso que o Lama Santen fala sempre de bolha, né? Mas é mais
comum a gente pensar nos resultados, né? A gente é muito voltado para efeito, para resultado, ou para... a gente é muito fazedor. Eu tô falando, estou generalizando, mas é eu, né? Eu sou muito fazedora, assim, né? Quero, bom, tá bom, então faço o quê, né? O que que eu faço o que com isso, né? Mas a gente dificilmente para pensar nos referenciais que a gente está usando, né? E isso é fundamental. Isso que eu acho que realmente o budismo, nesse sentido, ele é radical, né? Porque ele vai examinando, vai dando passos para trás, assim, para a gente imaginar, para a gente entender de onde que as ações e tudo mais, que são só a ponta, de onde que isso tudo vem, né? A Cris está falando, seriam as nossas marcas kármicas já automatizadas? Seriam, né? Mas tem muitas camadas isso, né? Quando a gente pensa em marca kármica, a gente pode achar que é uma coisa lá no passado, né? Mas não é, né? São isso mesmo, automatismos, né? Então, é automatismos, mas não só na ação, vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Não é só a ação que é automática, é a forma de ver que é automática, né? O Lama Santa uma vez falou uma coisa que nunca mais esqueci, ele fala assim, o karma está antes do olho. É um outro jeito de olhar para a roda da vida, né? Para os 12 elos, assim, o karma está lá no começo da história, né? Não está nos sentidos físicos, né? Então não tá, o karma está antes do olho, literalmente, assim, antes do tipo de sentido físico que a gente desenvolveu, né? Mas no sentido mais comum, assim, o karma, esses automatismos estão na forma como a gente vê as coisas antes de fazer, né? É super bacana, a gente. Era isso que eu queria comentar, o Norman Fischer vai falar aqui um pouco também. Vamos avançar um pouco, Mas porque. pode Oi? falar? Pode, claro. Kátia está falando. Mas Oi. não pode ser entendido como as nossas crenças e valores Pode, dessa claro. vida passíveis de ser mudadas, Sim, se com houver uma certeza. reflexão, Com porque se fica certeza. sem calma, me parece que fica mais inflexível, né? Assim, a Então, cá, mudança. mas não é. A gente teria que entender melhor o karma mesmo, assim, como algo que pode ser mudado, aliás, que está mudando o tempo todo, sabe? A gente tem mesmo uma visão meio fatalista de karma, né? É porque, na verdade, é porque eles estão no ponto cego, eles são a água, né? O karma. Por isso que a gente não enxerga, mas é útil a gente ver o karma como algo que pode ser mudado e que está sendo mudado o tempo todo. Isso que você falou, né, Katia? Que o karma, mas porque deu uma falhadinha, assim. É, o karma está sendo mudado o tempo todo. Cada vez que a gente olha para ele, ele dá uma mudadinha, na verdade, né? Ainda bem, né? Porque senão a gente tava condenado mesmo, né? A seguir o karma para sempre. Não, não é assim. É bonito também É de a gente bacana. contemplar, né? Eu acabo ficando sempre com aquela visão de um peso, né? Como se É, você carregasse o peso de um karma e que fosse mais é, difícil de transformar. ele só é mais difícil porque a gente não enxerga, mas não está escrito na pedra, né? Não está talhado na pedra, né? A imagem mais legal, mais antiga também que o próprio Lama Santen dá, de karma, é de a gente imagina uma encosta de areia, assim, ou de terra, né? E daí começa a chover muito naquele lugar, a água começa a escoar sempre por um mesmo lugar, porque é o mais fácil de acontecer, né? E aí esse jeito de escoar, esse veio, assim, que se cria na terra é o karma. Mas é terra, né? Só fazer... Pronto. E é o mais fácil, isso que é interessante também. É o que a gente gasta menos esforço. Por isso que é difícil, por isso que é difícil, por isso que é assim, um que a gente não vê com clareza, outro que parece mais fácil para nós, é onde a gente gasta menos energia para fazer as coisas. Parece também que os nossos caminhos neuronais, né? Depois Quando se tornam caminhos ele neuronais, descreve, né, são os circuitos, mas que é, se a gente também corta aquilo, tem uma plasticidade e começa plasticidade, caminhos. exatamente, é plástico realmente, né? Até os neurônios que a gente achava que não eram.
Mas os neurônios vêm depois, né? Bom também a gente entender isso. Os neurônios, as redes neuronais se formam depois que os hábitos da mente estão construídos, né? Mas por fim é isso que acontece, que parece a coisa que a gente mais se identifica, fala, sim, eu sou assim mesmo, essa sou eu, né? O Lama fala que quando a gente se sente muito confortável fazendo alguma coisa, né? A gente pode olhar que aí tá um karma. Não necessariamente ruim, né? Não necessariamente ruim, mas na verdade, karmas estão sempre ali para serem iluminados, né? Sejam eles bons ou ruins, porque o melhor é ser livre. Melhor a gente agir com liberdade. Ainda que por karma a gente haja positivamente. Ainda que existam karmas positivos, né? Como a gente diz. Mas karma pressupõe uma falta de liberdade, de saída, assim, né? Algum grau de falta de liberdade, né? Então, melhor é a gente tomar consciência e agir por liberdade. Ainda que os karmas fossem positivos. Porque falta um pouco de imaginação para os karmas, como diz o Norman Fisher aqui, né? Às vezes a gente pode, sei lá, ter uma ação positiva, acostumada a agir daquele jeito de uma forma que é positiva, mas que em algum momento vai dar ruim, ou poderia ser melhor, né? Enfim, poderia ser livre. Mas se a gente continua respondendo, né? A gente perde essa chance, né? O Sérgio falou, tipo, nossos pressupostos informais que nos norteiam exatamente, imperceptivelmente o tempo todo. É isso mesmo. E a gente acha aquilo muito natural. E a gente acha até que a única forma... A gente nem pensa nisso, na verdade. Se é o que todo mundo vê ou não. A gente acha que todo mundo vê daquele jeito, porque é óbvio, né? Tão natural pra gente. Ou quando alguém vê de uma forma diferente, nossa, como é que essa pessoa pode ver o mundo desse jeito, tão errado, né? Tão equivocado. É muito engraçado, né? Tá antes do olho, realmente, como diz o Lama. Por isso que a imaginação é necessária, uma das razões, eu acho, né? Que o Norman Fischer fala sobre esse sistema da imaginação. É muito legal isso. Então ele fala assim: como um peixe na água, nós nadamos em meio às nossas atitudes, né? Esses pressupostos informais, como o Sérgio falou. Ou talvez a atitude seja caráter. Somos este ou aquele tipo de pessoa. Somos gentis, generosos, animados, quietos, medrosos, reclamões, mesquinhos, legais, não muito legais, calmos, ansiosos. Pensamos que a vida é boa, as pessoas são boas, ou pensamos que a vida é uma batalha, as pessoas não são confiáveis, e assim por diante. Por mais que não as tenhamos examinado, todos nós temos atitudes razoavelmente consistentes que condicionam nossas vidas. As palavras são importantes, assim, condicionam, quer dizer, fazem com que a nossa vida seja de um determinado jeito, impõe condições para as formas como a gente se expressa, como a gente vê as coisas, né? As nossas atitudes podem ser contraditórias e confusas, mas nós nem percebemos. Poucos de nós temos tempo ou capacidade para uma profunda autorreflexão. E mesmo que nós tivéssemos, por mais que olhássemos, mais confusos ficaríamos. É difícil se ver com precisão. As nossas atitudes distorcem a imagem. Essas nossas crenças, elas distorcem o que a gente vê. A forma como a gente vê, né? E, portanto, a imagem. Atitude literalmente significa postura. O jeito como você mantém o seu corpo, sua postura. O modo como você avança na vida. Tem uma coisa, tradução esquisita, mas, enfim. Adquirimos nossas atitudes honestamente. Eu acho que honestamente, às vezes, essa tradução ela fica esquisita. É mais, acho que assim, abertamente, sabe? De uma forma sem filtro, né? Nós recebemos nossos pais de comunidades, de culturas, nossas experiências, traumas. Ele está falando realmente de karma, né? Se a gente for olhar. Outro jeito que ele está usando aqui para falar de karma mesmo, né? Que a gente vai construindo essa nossa base de dados kármicos, assim, com as coisas que a gente recebe do ambiente, né? Das experiências que a gente vai ter. Só que isso aqui acontece o tempo todo, é isso que a gente às vezes esquece. A gente acha que essa base foi construída em algum momento e agora a gente só está respondendo, mas não, ela acontece o tempo todo, né? Toda vez a gente troca alguma coisa ali. Alguns são mais persistentes, né? Presumimos que as nossas atitudes refletem a realidade, presumimos que são fixas e imutáveis. A gente presume, não é que a gente olha e fala, sim, é imutável. Não, a gente presume, a gente faz de conta, né?
Só que não. As atitudes não são fixas, nem o mundo, nem nós. No caminho do Bodhisattva, nós não supomos que nada seja fixo ou sólido. Nós não presumimos que a nossa imagem do mundo é a forma como o mundo deve ser. É aí que entra a imaginação. Putz, isso aqui é mega lindo de morrer, isso aqui. É aí que entra a imaginação. A imaginação é uma brisa morna, mas morna aqui, eu fui olhar o inglês, é warm, né? Eu não traduziria como morna, eu traduziria como quente. É uma coisa calorosa. Né? Porque morna, da vez, é uma coisa morna, sem graça. Né? Não, é uma brisa quente, né? Que ameniza o que parece rígido e frio. Os bodhisattvas possuem imaginação. Eles presumem que qualquer coisa pode ser fluida e calorosa, ou morna, como foi a tradução aqui, sujeita a desafios e revisões. Eles veem que tudo é provisório e aberto. Inspirados por sua imaginação, os bodhisattvas acreditam que sempre existam possibilidades. Agora, eu estava refletindo sobre isso aqui, né? Lembrando uma coisa que o Lama Alan Wallace fala, né? Sobre a forma como ele define amor. Né? Que o amor é sonhar uma felicidade genuína para nós e para o outro e convidar esse sonho para se tornar realidade, né? Então, a gente pode pensar assim, bom, tem uma coisa que é realidade e outra coisa que é sonho. Então, quando eu imagino, eu estou abandonando a realidade, né? Imaginando uma outra coisa. Mas não é isso, não existe a realidade, existe uma realidade, né? E a gente daí pode imaginar outras e vivenciar outras. Mas não existe a realidade que daí a gente vai, então, abandonar. Isso é muito profundo, né? Porque fiquei pensando que, assim, que um bom exercício para a gente seria refletir sobre a nossa vida, tentar enxergar um pouco, assim, onde que a gente acha é, que é assim, né? Que situações que a gente acha que são assim mesmo, assim? Ou que coisas que a gente faz que a gente acha que são assim mesmo, que são como são. Que coisas que para nós são fixas, né? E esses pontos são pontos onde a gente poderia trazer um pouco de imaginação. Que é isso, assim, não existe... se a gente tivesse que pensar em qual que é a natureza verdadeira das coisas, da realidade, essa natureza verdadeira da realidade seria o fato de ela não ser fixa. Essa seria a natureza da realidade, né? Não é uma realidade que é fixa de um determinado jeito. A natureza é que ela não é fixa de jeito nenhum. Então, a gente está sempre escolhendo realidades, né? Mais ou menos condicionadas pelas circunstâncias, pelas nossas crenças, mas de uma certa forma a gente está sempre escolhendo entre aspas, porque não é racional, né? Não é consciente às vezes, mas de uma forma ou de outra a gente está sendo sempre elegendo, vamos colocar assim, elegendo, que a gente também não faz muito, às vezes com muita consciência, mas elegendo alguma coisa para chamar de realidade. E aí a gente, nesse processo, a gente acaba esquecendo de que a gente elegeu aquilo e chamou de realidade. Né? E daí eu acho que o exercício aqui da imaginação é esse, né? A gente tentar, sei lá, ampliar um pouco a possibilidade de enxergar as coisas, talvez conversando com os outros, sabe? E ouvindo, né, o que o outro quer dizer, não olhando o que o outro diz, né? E não tentando não, você está errado, não, as coisas não são assim, né? Ouvindo como o outro vê,
Porque pode ser que isso amplie a nossa própria visão da coisa, né? Nos liberte da nossa visão das coisas. Não é interessante isso? Parece muito óbvio, mas não é. O que vocês acham? Consegue imaginar uma área da vida, assim, da vida, da nossa vida, em que a gente veja de uma forma muito clara, muito objetiva, como a situação é, como a gente age, o que a gente pensa, alguma certeza que a gente tem, alguma coisa muito certeza que a gente tem. E daí, aí a gente poderia trazer imaginação um pouquinho, né? Vamos deixar de reflexão, assim, para talvez para essa semana aqui. Mas aí talvez tenha uma chave, sabe? E não é simples, porque é água, né? É aquela coisa, assim, a gente tá muito imerso naquilo, né? Mas talvez se a gente começar a trazer o olhar para essas coisas, a gente começa a enxergar, não tem outro jeito. A menos um jeito é quando a gente toma uma porra, é quando a gente bate com a cara no muro, né? Fala, nossa, eu acho que eu estava errada, né? Isso é uma forma, mas podia ser um pouco mais suave, né? A Cris falou assim: disse ao meu terapeuta transpessoal que minha motivação para a terapia é alcançar a liberdade de ser tantas Cris que não teria sido antes de partir. Ah, que bonito. Mas às vezes sinto que sem certezas demais é tão ruim. É, eu sei, é desesperador, na verdade. Fê, Mas tudo posso bem, a gente pode. compartilhar uma para ver se eu entendi? Claro, pode. Fala, Carolzinha. A certeza, por exemplo, de que crianças obedientes, que obedecem pai e mãe, se tornam adultos respeitosos, de sucesso, independentes financeiramente, algo nessa linha, por exemplo? Pode ser. Pode ser, porque é uma congelada, assim, né? Uhum. Crianças obedientes a quem? A Aos você, pais, né? aos Aos pais. pais. Já vai complicando, né? Obedientes aos pais, Exato. quer dizer, É. crianças que vão daí precisar adotar a sua forma de enxergar. Porque olha só, de novo aquela coisa da atitude, né? A atitude, ela tá antes da ação. Então, uma criança obediente é uma criança que faz alguma coisa do jeito que você espera que ela faça, né? Uhum, uhum. Mas aí a gente podia se perguntar, mas o que está antes dessa ação da criança, por exemplo, né? Como é que eu posso entender quais são os referenciais dela, né? Que estão antes da ação? Ela vai fazer aquilo por obediência ou porque ela adotou aquilo Uhum. como valor também? Que valores que são importantes? Eu acho que também, claro que tem, não é assim, oba-oba, assim, né? Não acho que seja assim também, acho que algumas coisas. Aí que tá. O que a gente faz? O ponto seguinte é assim: o que a gente faz com a liberdade, né? Os bodhisattvas, eles são livres e, portanto, eles podem agir da forma que for melhor para os outros, inclusive, Uhum. né? Sim. Então, tem referenciais ali. Agora, que referenciais que a gente vai escolher, né? Conscientemente. Posso É por participar, isso Jane? que essa crença, faça só concluir porque que eu acho, só para eu entender se isso faz sentido. Essa crença eu coloquei como algo que eu acredito que a partir do que você trouxe, que é algo que eu congelei, mas que não necessariamente corresponde à realidade e provavelmente não corresponde. Então, Porque Carol, se mas elas é que são. tá. Mas espera aí, antes de tudo, não é que corresponde à realidade ou não corresponde à realidade. É uma realidade Tá. que você escolheu. Isso é Ah, muito, tá bom. muito, muito importante, porque assim, não existe uma realidade que a gente vai tentar descobrir qual que é em termos manifestos, assim, vamos dizer. Sei. Se a gente tiver que escolher uma realidade, a gente vai escolher, dizem os ensinamentos budistas, né? A gente vai entender que se é que existe que a natureza que a gente poderia
olhar como verdadeira seria que a natureza é livre. A Sim. natureza da realidade é a liberdade pura. Uhum, Quer dizer, não tem uma configuração, vamos dizer assim, de realidade, que a gente fala, esta aqui é a realidade, o resto é outra coisa, sei lá o quê. Não. A realidade é que não existe uma configuração fixa. A gente pode escolher qualquer uma. E aí, qualquer uma, aí a gente vai escolher qual, né? Aí entra a questão ética, a questão de todos esses referenciais que os bodhisattvas aqui escolhem como guia para o caminho, né? Já que você tem liberdade, então vou agir com generosidade, com paz, com paciência, todos os paramitas, por exemplo, né? Pode ser qualquer outra coisa, mas os bodhisattvas escolheram essas coisas, né? Mas é legal, Carol, você vê, porque o fato de você falar assim, olha, eu tenho essa crença, já é uma grande coisa. Porque agora você pode olhar primeiro para ela, né? E se perguntar, vamos, obediência a quê? Né? Aos valores que eu escolhi? Esses valores estão mesmo alinhados com o propósito mais importante que a vida pode ter? As crianças estão entendendo isso ou elas estão agindo por repetição? Porque isso não adianta nada, né? Claro, Agir por claro. Ao repetição contrário. sem pode ter um efeito, né? Perigosíssimo. Perigoso, mas... Enquanto é obediência aos pais é uma coisa, obediência à sociedade, às outras pessoas todas é perigosíssima. Pois é, mas aí se elas começam a obedecer, aquilo... Eu não sei, estamos pensando só, né, Carol? Claro. Eu não sou nem mãe, não tenho nem como falar sobre isso com você, mas o ponto é assim, a reflexão é super válida, né? E o mais importante, assim, é que sempre a busca é a liberdade, né, de escolher as formas melhores, assim. Né? Ô, Fala, Gê. Camila. Só um pouquinho, deixa a Camila... Fala, Camila. Não, era só porque, assim, achei interessante o exemplo dela, porque, assim, eu penso bem diferente, assim, na minha criação, então achei interessante, né? Porque eu já acho que a criança, ela tem que ter autonomia assim, e você ir transmitindo a questão da responsabilidade, né, de consequências e de... Porque, assim, eu não sei, eu tenho 2 filhos e às vezes eu brinco, eu falo, a criança, na verdade, nasce pronta, né? A gente só tá ali meio que fazendo um meio de campo, né? Mas, assim, já nasce muito com personalidade, com crenças, com muitas coisas, assim, que eu acho invasivo você ficar tentando moldar muito, né, a criança para suas crenças, porque suas crenças também partem das suas experiências, de outras coisas, que nem sempre foram experiências boas, às vezes são experiências traumáticas, e eu acho que quanto mais autônoma for aquela criança, né, que vai se tornar um adulto, melhor para ela depois lidar com a vida dela quando ela tiver que lidar sozinha, né? Então, eu não sou muito... É lógico que a gente, enquanto pai e mãe, às vezes cai nessa armadilha, né? De falar, você vai fazer porque eu tô mandando, né? Mas, assim, eu tento muito não fazer isso, assim, de não... E aqui em casa, minha mãe veio aqui passar uns dias e ela achou até engraçado, porque assim, meus filhos às vezes criam regras e a gente segue as regras deles. E aí chegou uma hora e falou, mas que bagunça, esses crianças estão criando regra. Não, mãe, é que faz parte da dinâmica, né? De a gente também incorporar, né, coisas que eles colocam para a gente e tal. E uma das regras do meu filho era a questão de comer chocolate, né? Tinha os dias certos, que não podia comer todo dia. Aí teve um dia que a gente tava louco, atrás de 12, vamos comer paçoquinha, então. Paçoquinha pode. E eu me, gente, vocês estão tentando arrumar um jeito de fugir da regra do filho de vocês, isso é muito louco. Mãe, é assim, né? Mas eu acho interessante, porque você trabalhar um pouco isso com a criança, né? E, lógico, são dinâmicas diferentes, cada família tem a sua, mas essa coisa da obediência, eu acho que é muito a gente achar que a gente, como adulto, tem que sempre estar acima da criança, e nem sempre isso é interessante para a própria criança, né? Que não demora, talvez, para aprender a lidar com essa questão de autonomia. Mas é lógico, como você falou, são muitos pontos de vista, né? Acho que cada família vai ter seu jeito, né? Tem uma coisa que o Lama Santen fala também, que a gente podia também lembrar, que assim, as crianças, elas vêm com essa colinha de karmas delas também, né?
Elas não, e não significa sabedoria, é karma, né? Então a gente tem a gente romantiza um pouco, assim, que as crianças, elas são livres, elas são mais livres de condicionamentos externos, mas não de condicionamentos internos. Elas trazem as marcas delas, né? Como você disse, ela tem personalidade, ela, né? Então, é óbvio isso. A criança parece que nasce realmente pronta, mas pronta com o quê, né? Isso que é o ponto. Pronta com o quê? Com a sacolinha de karmas delas. Então, ganhar liberdade frente aos karmas delas também pode ser uma coisa que a gente pode ajudar elas a fazerem, né? A se libertar dos karmas delas, que elas já trazem na sacolinha, em vez de a gente reforçar, né? E aí, se a gente tiver que eleger referenciais, esse que é o ponto, né? Tá bom, então, vamos nos libertar de todos os karmas e nós vamos fazer o quê, então? Como alguém estava dizendo... Nossa, a Márcia postou... Peraí, Marcinha, já vou ler. A Rafaela falou, mas também ficar sem muitas certezas é ruim. É ruim mesmo. Então, mas aí, que referenciais que a gente vai escolher adotar, né? Esse é o ponto, assim. Partindo, a gente compreendeu, a gente começa a querer identificar onde que eu estou presa, onde que eu fixei a minha visão, minha forma de ver e tudo mais. Eu identifiquei, ganhei um pouco de liberdade. Tipo, a Carol está escutando o que a Camila está falando, a Camila escutou o que a Carol está falando. Mas, assim, sem querer uma ter razão, outra não ter, mas, né, para ampliar o jeito de pensar e tudo mais. E agora estou dando pitaco também, enfim, todo mundo dando pitaco na vida das duas, né? Daí, o que a gente quer com isso? A gente só quer se libertar, né? E daí, é lógico que eu vou dizer para você, eu, Jeane Pili, praticante budista, aluna do Dalai Lama, vou dizer, olha, o livro Ética... o livro, além de religião, ele dá referenciais éticos muito maravilhosos, né? Então eu escolho esses referenciais. E daí cada um escolhe seus referenciais, mas o ponto é poder escolher, né? Ter visão. De repente a Carol falando, não, eu acho que as crianças têm que ser obedientes mesmo. Eu já enxerguei, e é isso que eu continuo achando. Tá bom, escolheu, né? O ponto é que a gente às vezes vai indo sem escolher, nem sabe bem por que tá fazendo daquele jeito. Ó, a Camila também pode falar, não, na minha casa quem manda aqui são as crianças, ponto final. Beleza também, não tem problema, né? Mas é que a gente vai podendo trazer mais luz para as coisas, né? Isso que é o importante, assim. E daí, realmente fazer escolhas livres, né? A partir da liberdade. Carol, depois Ju e a Márcia postou um trecho do Alan Wallace que fala sobre a diferença de bondade amorosa e compaixão aqui. Daquela história do sonho, né? É muito bonito mesmo esse trecho. Fala, Carolzinha. Carol Soares. Gê, não, é porque eu te escutando falar, eu fiquei pensando assim, tentando pensar na minha prática e fiquei pensando assim, se essa liberdade seria exatamente aquele momento em que você está meditando e que você, em algum momento, por exemplo, a meditação, você focando na mente e você começa a perceber, trazer essa consciência para os impulsos que estão surgindo e você escolhe ficar, né? Se essa é a liberdade, quer dizer que ainda é uma liberdade um pouco condicionada, não sei se é o termo, né? Meio forçação de barra, porque você tá ali meio que ainda, parece que tem toda essa, tem uma briga, tem um cabo de força ainda, né? Mas se essa já é um aspecto onde a gente investiga, sabe? Sobre essa liberdade. Eu acho. Cada vez que você está fazendo uma prática de meditação e surge um impulso e você não responde, ainda que seja por instrução do professor que está lá guiando a prática, né? Ainda assim, é uma liberdade que você vai ganhando, né? Daqui a pouco você começa a ver os impulsos surgindo na vida, né? Não na almofada, mas na vida. E daí você fala, bom, não preciso seguir, né? Então, mas eu não sigo, mas o que está por trás do sigo ou não sigo, né? Tá essa liberdade. E aí, a hora que a gente recupera essa liberdade, eu faço o que com ela? Aí a gente escolhe referenciais que sejam mais construtivos, né? Os bodhisattvas escolhem as 6 paramitas, esse que é o ponto. Escolhem agir com esses referenciais, né? Fala, Juju.
Eu ia comentar que o escolher também essa liberdade, ela pode incluir o desescolher também, né? O rever os referenciais e rever as escolhas que a gente fez, a gente sempre lembrar que não, como você mesma estava falando, que não é definitivo, né? E trazendo um pouquinho assim para a experiência que eu tenho vivido, que é uma experiência de viver numa cultura completamente diferente da brasileira, para mim tem sido uma ferramenta de desconstrução total de referenciais, porque várias coisas que eu acreditava, não é que eu acreditava, né? Eu continuo com uma base, assim, mas a maneira de fazer na vida real, porque a gente pode falar, a gente vai tentar agir com base nas 6 parâmetros, mas aí como é que a gente aplica isso na vida real, né? E a maneira de fazer é diferente, assim, no lugar onde eu estou vivendo. Então, tem coisas que para mim eram super sólidas, que eu super acreditava, daí eu olho aqui na Espanha, né, para as pessoas que não me conhecem, eu vivo na Espanha, as pessoas fazem de uma maneira completamente diferente. O mesmo conceito é interpretado de uma maneira completamente diferente. Daí eu fico olhando e falo, então aqui, onde eu estou agora, será que eu posso agir a respeito desse conceito do jeito que eu agia antes? Então, vou dar um exemplo bem rápido, né? A coisa da vacina relacionada a uma vida natural, né? Eu sempre procuro uma alimentação um pouco mais natural, hábitos um pouco mais naturais e tal. Aí aqui eu fui atrás de algumas pessoas que estão nessa vibe, assim, de viver um pouco mais natural, viver um pouco mais saudável, produtos naturais, alimentos naturais e tal. A maioria das pessoas que eu conheci aqui com essa característica é anti-vacina, é anti-governo, é anti-tudo, assim. E anti-máscara, anti-tal. Aí eu fiquei assim, cara, é impressionante como aqui está muito relacionado, assim, a vida natural à liberdade, né? São conceitos que andam muito juntos, assim. Para cuidar da minha saúde, para não me intoxicar, eu não posso receber nada do que a sociedade me manda, eu não posso fazer nada do que o governo me manda, eu não posso acreditar nessas pessoas, eu não posso isso. Aí, para mim, assim, um bando de lunáticos. Não é liberdade, né? Não é liberdade. Aí eu parei e pensei, tá, mas então será que agora para viver natural eu vou ter que negar a vacina e vou ter que negar tudo e vou ter que não sei o quê? Então tem sido um exercício assim de olhar de novo as minhas referências e ver como é que eu posso continuar com aquelas que eu acredito, mas que algumas também talvez tenha que rever, porque são pessoas que estão vivendo um mundo completamente diferente daquele que eu vivi a minha vida inteira, né? Então, acho que também está incluído na liberdade a gente olhar e falar, mas o que essas pessoas estão dizendo? Peraí, será que isso vai influenciar nas minhas escolhas? Será que minhas escolhas a partir de agora vão ser outras? E eu tenho sido bombardeada, assim, né? Com tudo, com todos os meus referenciais que eu tinha da vida toda. Estou sendo bombardeada por novas reflexões, assim, e tentado me sentir livre para, ok, vamos rever. O que será que eu já estava muito certa, que já era super sólido, que essas pessoas estão vendo de um jeito totalmente diferente, né? É muito interessante. Interessante mesmo. Legal, vou tentar imaginar de onde que elas estão vendo, né, as coisas e daí de onde que elas estão, o que elas estão enxergando e que daí vai determinar as ações que elas têm. Porque geralmente a gente fica nas ações, né? Isso para tudo, assim. Às vezes eu fico vendo, sei lá, tentando entender o Lama Santo, o jeito que ele fala com os alunos, ou o Alan Wallace, né? O jeito que ele fala, o que ele faz, tentando entender a mente de que está fazendo aquilo, né? Isso é muito interessante, assim, de ver, eu acho muito interessante. Sim. E sei lá, eu não sei, não é uma coisa que eu fazia, assim, sabe, muito frequentemente, ficava muito preso na forma, né? Sim. E a quem está beneficiando também, né? Beneficiando ou prejudicando, quer dizer, a consequência, né? A atitude dessas pessoas, esse tipo de atitude, esse tipo de crença, ela leva a que tipo de consequência ou de resultado, né? Eu procuro olhar esse isso. é o ponto, né? Eu acho que esse é o grande referencial mesmo, na verdade, né? Mas que a gente vai errar muitas vezes, porque a gente não enxerga o quadro todo, a gente está enxergando uma partezinha e aí faz o melhor ali, né? Mas sempre tem um quadro mais amplo e que a gente... E conforme a gente vai ampliando, vai, ai, que burrada que eu fiz lá, não sei quando, porque a coisa era outra, eu não estava enxergando, né? Mas
Acho que faz parte, né, do caminho, né? A Mazi falou que trabalha com justiça restaurativa e ela vai abrindo a lente, tomando susto, bom, ruim, uns que libertam. Existem inúmeras realidades, exatamente. Exatamente, inúmeras realidades. Esse é o ponto. Não existe uma realidade que a gente vai privilegiar ou descartar ou não sei o quê, né? Existem muitas. Coletividade, putz. A questão da coletividade sempre também é um ponto, né? É uma das bases que eu uso, assim. Tipo, essas atitudes estão, como eu falei, prejudicando a quem ou a quantos e beneficiando a quem ou a quantos. Claro que a minha noção de prejudicar e beneficiar, ela também é bastante condicionada. Mas, sei lá, o que uns possível, anos né? aí de ouvir os lamas, eu tento um pouquinho pegar, não a minha noção, mas a noção deles, do que é beneficiar e o que é prejudicar. E aí tento aplicar nos casos que eu vou vendo. Mas esse caso específico dos naturebas anti-vax, eu penso exatamente nisso. Eu penso, você tem essa pessoa que faz essa escolha, ela tem o privilégio de viver isolada. Geralmente são pessoas que vivem no meio do mato, vivem em cidades muito pequenas, que estão sempre na natureza e tal. Aí eu digo, você tem o privilégio, né, de poder viver desse jeito e talvez não encontrar muita gente, mesmo assim não é impossível não encontrar ninguém, mas você tá mais isolado, você já está no seu isolamento por escolha de modo de vida, né? Mas e aí as pessoas que estão ali, né, no fogo das grandes cidades, no urbano, aglomeradas, vivendo aglomeradas e tal, você está pensando nelas, né? É uma das reflexões que eu faço. Esse tema da vacina é muito complicado, né? Porque as pessoas, em geral, não entendem exatamente o que é o processo de vacinação e de imunidade, né? É interessante, porque o tema da Covid trouxe muita coisa à tona, né? Fala, Arthur. Eu acho que sobre esse ponto da Juliana, acho que ele mostra como que a gente tem que não dá muito para baixar a guarda sobre as nossas convicções, assim, né? Porque talvez essa postura desse grupo de pessoas que ela tem em mente venha um pouco de um lugar de identificar alguma coisa ruim que vem de um certo lugar. Então ela pensa, sei lá, indústria farmacêutica produziu uma crise de opioides, por exemplo, o que é uma constatação que eu acho que é verdadeira, que procede. E aí a impressão que fica um pouco portanto, aquilo que vem da indústria farmacêutica é ruim, eu quero evitar. Uhum. Mas se você submete isso um pouco à análise, você pode identificar que vacinas e opioides não são a mesma coisa, né? E que o problema ali não era necessariamente a indústria farmacêutica como um coletivo, como uma coisa até um pouco abstrata ali, mas por causa daquele problema que apareceu ali, né? E governo também não é uma coisa que, entendeu? O governo que força a usar máscara não é o mesmo governo que faz, sei lá, encarceramento em massa, né? Então, acho que a gente recorre a essas simplificações, que é uma forma como a gente compreende a realidade, né? E é difícil não fazer isso. Então, assim, até me colocando um pouco na posição das pessoas que talvez acabem chegando nesse raciocínio. Uhum. Eu não sei se dá para falar que são estruturas kármicas, mas, assim, são convicções que a gente vai gerando, assim, né? E que é importante submeter a análise também para, né, para não cair nesses equívocos, talvez. Porque você cria uma outra... Você quer se livrar de uma prisão, você pega e corre para outra prisão, né? Que é o oposto, assim, sem reflexão igual, do mesmo jeito. Uma prisão com paredes diferentes, assim, só, né? É isso aí. Aqui onde, Adriana, onde você mora? My body, my choice, my voice. Pois é. Então, só que as pessoas não entendem que elas não estão isoladas, né? Ilhas Maurícios, né? Pois é. É muita confusão, realmente. Muita confusão. A vacina não funciona para uma pessoa só. É isso que as pessoas... a vacinação ela é um processo diferente de qualquer outro tratamento, né? E de qualquer outra técnica de prevenção também. Ela não tem um aspecto só individual. E acho que é isso que as pessoas não entendem. Né? Que tem uma dinâmica coletiva impressionante no sistema de imunização, né? As pessoas não entendem isso, elas acham que é uma questão pessoal. Não é. Eu acho que os governos deviam obrigar as pessoas a se vacinar. Que é quase como um crime não se vacinar. É praticamente um crime, nem sei como chama, mas
quando você assume o risco de matar. É mais ou menos isso, você assume o risco de matar não se vacinando, né? Aqui na Europa, uma das ferramentas, uma das maneiras que o governo está buscando, porque ele não pode pegar a pessoa na casa dela e arrastar, né? Então, o que eles estão tentando fazer é colocar a exigência do passaporte Covid para tudo. Você não entra num restaurante, também. Você não entra num restaurante, você não entra numa loja, todos os lugares com exigência de passaporte Covid para você poder entrar. Ou seja, como você não vai mais conseguir viver, você não vai conseguir mais ir no supermercado, então você vai lá e se obriga, né? Não sei se vai funcionar, mas é uma das maneiras de tentar comer pelas bordas. Aqui no Brasil também tem algumas coisas que estão acontecendo assim também. Mas não entrar em loja, porque também a gente não tem como fazer isso. Mas, enfim, porque aqui é tudo muito pequeno e tem muito controle de tudo, eles controlam tudo, são bons nisso. Complicado. Aqui na minha cidade, eles colocaram uma lei, porque o pessoal estava querendo escolher a vacina, entendeu? E aí não quer se vacinar por conta da vacina, mas é Coronavac, eu não vou tomar. Eu só tomo se for da Pfizer, eu só tomo se... Aí fizeram uma lei, como fizeram em São Paulo, foi feita, já foi publicada hoje até. Mas esse negócio do passaporte Covid, como aqui é 28 mil habitantes, eu vou até sugerir lá na prefeitura que eles façam isso. É uma boa ideia. Achei porque a cidade tem pouquinhos habitantes, né? E é bom, porque a minha cunhada mesmo, ela não se vacinou, ela não acredita em vacina, você acha? Umas coisas fora do cabo, né? Não tem muito sentido. Aí, então, de novo, né, assim, que referencial que a pessoa tá assumindo, né, quando ela faz isso. A Ivone falou, essa decisão de não se vacinar como bandeira da liberdade individual acaba sendo um exemplo perfeito de cultura autocentrada que desconsidera coletiva, exatamente. Tem uma certa ignorância, assim, no sentido das pessoas não compreenderem como funciona o processo de imunização, que não é só todo mundo estar vacinado. Todo mundo está vacinado ao mesmo tempo, para não dar tempo de criar variantes, né? Que é o que está acontecendo. A demora para vacinação acaba gerando variantes e que vão ser... os bichos são super... Não é que eles são espertos, na verdade, né? Que vai selecionando, na verdade. As mutações vão acontecendo meio que aleatoriamente e aquilo vai sendo selecionado, né? Não é uma inteligência, assim, né? Mas, enfim, tem uma inteligência coletiva, vamos dizer assim, dos vírus, né? Que eles vão sendo selecionados de alguma forma. Então, não é só vacinar todo mundo, é vacinar todo mundo no menor tempo possível, não é uma coisa simples. Então, eu entendo que tem muita confusão a respeito do conceito, né? Mas quando se a pessoa tem a informação, aí entra em questão mesmo a atitude que a gente está falando aqui. Uma atitude de autocentramento, imagina, causou tanto estrago já na Covid, né? Desde o autocentramento do governo brasileiro, por exemplo, de não... Bom, não vamos entrar nesse ponto, mas enfim, de ter demorado e tudo mais, né? Achando que era uma coisa como qualquer outra coisa, e não era, né? Vamos ganhar dinheiro com isso, e não é o caso, né? Enfim, essa atitude de autocentramento é um desastre nesse caso, né? Um desastre. Mas é isso, né? Mas, enfim, não são fixas, podem mudar também, né? Então, vamos só avançar um pouquinho aqui, vamos ver. A perfeição da generosidade confronta e suaviza as nossas atitudes básicas. A generosidade teria nos salvado da Covid, né, dessa catástrofe da Covid. Teria nos salvado. A prática só da perfeição da generosidade. Não precisava nem ser perfeição. Podia ser só uma tentativa de perfeição, né? Que é o que sempre é, mas, enfim, a generosidade poderia ter nos salvado, né? Eu vou fazer esse esforço de tomar vacina, que é um grande esforço, né? E para poder salvar as pessoas. Praticá-la é apreciar a abundância natural do ser. Eu posso fazer isso. Eu tenho essa possibilidade. Eu ofereço essa possibilidade, né? A generosidade inerente do tempo e do espaço. Eu sou livre, né? No tempo e no espaço. O desdobramento incessante da vida. Esses dons são preciosos. A vida por si só é generosa. Está sempre criando mais vida. A vida é abundante e expansiva, nunca é mesquinha, tacanha, ela prossegue, efervescendo, expandindo, onde quer que encontre uma chance. Inclusive os vírus, né?
estão fazendo a parte deles lá, né? A vida em abundância, né? E flexível e expansiva. É que está ainda rolando uma discussão aqui do Covid ainda, né? É isso aí. Você não precisa criar a vida, é só não atrapalhar, é apenas deixá-la entrar. As gramas na colina estão sempre dispostas a explodir em verde. Então, logo cai um leve chuvisco e uma reste de luz possa penetrar. Ervas e trepadeiras se entrelaçam por todo lugar. A vida interrompida em algum lugar, logo surge em outro. A natureza é prolífica. Até mesmo desmantelar das coisas é generoso. Grandes árvores caem de bom grado sob as ventanias. Elas proporcionam alimento aos insetos, bactérias, fungos e outras árvores e plantas. É triste ver em nosso tempo tantas espécies desaparecendo, mais que triste. Mas as espécies sempre desaparecem e novas espécies sempre surgiram. Sempre desapareceram e novas espécies sempre surgiram. Quando dizemos que estamos destruindo ou protegendo a Terra, estamos expressando a nossa consternação e o nosso amor, mas também estamos sendo um tanto arrogantes. A Terra vai bem. E a vida na Terra vai continuar de alguma forma, não importa o que façamos, porque a vida é generosa e fecunda e não pode ser interrompida. Enquanto o sol brilhar, a vida vai continuar de um jeito ou de outro, com a gente ou sem a gente, né? Quando a gente fala de proteger o planeta, a gente não está falando, na verdade, de proteger o planeta. A gente está falando de proteger nós do planeta, né? Esse detalhezinho assim é que a gente não entende. Eu vi uma vez, se alguém viu conseguir recuperar, mas uma vez fizeram um vídeo sobre quanto tempo demoraria para o planeta Terra se recuperar de nós, assim, né? Caso nós desaparecêssemos, o que aconteceria com o planeta, né? As cidades sendo invadidas, assim, pelas florestas, né? Quanto tempo demoraria para o planeta se livrar do nosso efeito na Terra, né? Eu nem consigo recuperar isso, eu acho, sei lá, mas se alguém conseguir, é muito interessante de ver. Porque é isso, a gente tem uma arrogância quando a gente fala de cuidar do planeta, né? É verdade que a atividade humana está bagunçando a vida como conhecemos, e isso é terrível. Definitivamente precisamos corrigir isso, mas não somos espertos ou destrutivos o suficiente a ponto de extinguir a vida. A vida é muito generosa. Talvez na nossa vida a gente consiga extinguir de muitas espécies, né? Mas depois que o planeta se livrar da gente, a coisa se recupera fácil, rápido. A vida é muito generosa e resistente para que isso aconteça. E não é como se existíssemos em uma categoria especial fora da vida. Somos vida tanto quanto qualquer outra coisa. A vida continua mesmo que nós não continuemos. É muito autocentramento nosso, né? Assim, autocentramento como espécie, né? É muito impressionante. A prática da perfeição da generosidade, ao final, acarreta numa virada de atitude, nos levando a nos reconhecer como seres vivos que compartilham da imensa abundância, liberdade e energia da vida. Sempre temos possibilidades. Sempre encontramos um caminho, não importa como ou qual, para promover nossa vida. Só precisamos descobrir como parar de atrapalhar nós mesmos. É nesse ponto que a prática intencional da perfeição da generosidade ajuda. Olha que interessante, né? É só abrir mão desse autocentramento, dessa arrogância. Só isso. Fala, Arthur, você quer falar? É que você está com a mãozinha levantada. Achei que você tinha levantado outra vez. Certa vez alguém perguntou ao mestre Zen Beijing, da dinastia Tang, por que dar é a porta de entrada para o caminho do Bodhisattva? E Beijing respondeu que é porque praticar a generosidade é praticar o deixar ir. Né? O monge então perguntou, o que você deixa ir? E Beijing disse, você deixa ir visões estreitas. O monge perguntou, o que nós deixamos ir? Né? O que nós soltamos? E Beijing respondeu, nós soltamos as visões estreitas. A ideia de que as coisas são pequenas e apertadas, agarráveis e possuíveis. Gente do céu. Tá vendo como a coisa é muito mais ampla, né, do que a gente imagina sobre generosidade, né? A gente pensa que generosidade é ir lá no pão do povo da rua lá e dar gorro de lã, né? A gente pode achar, eu posso achar que isso é generosidade. É muito mais do que isso, né?
É abrir mão de divisões estreitas, é aquilo que a gente estava falando, é o que o Norman Fischer fala de imaginação, né? Beijing está enfatizando o espírito aberto e amplo da generosidade. Ele nos está mostrando que é a irritabilidade do nosso pensamento, a mesquinhez da nossa mente, o nosso desejo de julgar, avaliar, separar, definir, nos agarrando às sobras, que nos impede de nos abrirmos para a abundância que deve existir em nosso íntimo. Deve existir, não, que existe com certeza em nosso íntimo, os seres vivos que somos. Por que nós podemos, não, por que não podemos ser tão generosos quanto as árvores? Quanto o sol, por exemplo, também. A gente vai parar aqui. E a gente segue na semana que vem. Mas vamos fazer uma prática de rapidinho para a gente encerrar? Uma prática das simples, que ele mesmo na página 67, uma super prática simples, que eu vou só guiar um minutinho assim. Vamos lá. A gente pode se sentar, a gente já está sentado, possivelmente, né? Mas sente que está sentado, traz atenção para o corpo e para a respiração. Sente o corpo respirando, sente o corpo apoiado. Sente que você pode abrir mão, soltar qualquer esforço nesse momento. Uma consciência dos pensamentos, das imagens, memórias, o que quer que surja na sua mente. Todos esses eventos, eles são como se fossem os atores em um palco. Então, nota agora esses atores, que são os pensamentos, as memórias, as falas internas. Agora nota a própria consciência, que é o recipiente ou o palco, o pano de fundo, conteúdo da mente. Esse espaço vivo que percebe o que está presente dentro dele. Um grande espaço, livre, aberto, claro, fogo inocente, ou seja, que percebe o que surge nele. Um espaço aberto, livre. Sente esse espaço de consciência ilimitado, enorme, infinito, que tem essa generosidade de permitir que tudo surja. Esse espaço da nossa mente livre, aberto, tudo pode surgir nesse espaço. Pode surgir e se dissolver, surge e se dissolve. A qualidade de generosidade da nossa própria mente, nossa própria consciência. Ela permite que tudo surja e se dissolva. Descansa um pouquinho nessa
consciência generosa, aberta, livre, clara. Muito bem, meus amores, muito obrigada. É linda essa visão, né, de generosidade, como essa deixar surgir, deixar dissolver, abrir mão, se expandir. Não é nem se expandir, é reconhecer a expansão, né? Reconhecer esse espaço, essa liberdade mesmo. Então tá, queridos, queridas, a gente podia tentar cultivar essa inspiração, né, essa semana, assim, dessa visão de generosidade, assim, reconhecer a generosidade da vida, né, não das pessoas, não das ações, que são só uma expressão disso, né, mas dessa generosidade maior, assim, que o Norman Fischer está falando, né. Vamos procurar cultivar essa visão, assim, trazer isso presente, deixar isso presente para nós durante essa semana. Topam? Então tá, queridos, queridas, muitos beijinhos. Até semana que vem, então. Tchau, Gi, Tchau, obrigada. amores. Tchau, Obrigada. pessoal. Boa semana. Tchau, gente. Bom final de semana a todos. Beijo a todos. Beijo. Beijo, gente.